Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, CEO do Evidência Contabilidade, escritório localizado na cidade de Tanabi. E hoje, nessa terça-feira, vamos para mais uma live, com o tema Como tornar eficiente a sua gestão financeira. Temos uma convidada super especial que vai estar partilhando um pouquinho do seu conhecimento conosco, tá? Vou aguardar só mais 2 minutinhos, esperar o pessoal entrar. Aí vou estar fazendo o convite para a Simone, que vai ser a nossa parceira hoje na live, para estar se apresentando e para a gente dar sequência na nossa live, tá? A live vem trazer conteúdos, práticos para que seja utilizado no dia a dia. Vamos tentar fazer uma live aí num tempo curto, tá? Para que não tome muito seu tempo, mas que traga conteúdo para que você possa aplicar já na prática no dia de amanhã. A Simone já entrou, vou estar mandando o convite para ela aqui. Oi, boa noite. Simone, boa noite, tudo bem? Tudo Tá me bem? ouvindo aí? Tá, aqui tá tudo bem. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, tá joia. Perfeito. Aguardar um Então pouquinho pro vamos, pessoal entrar? vamos aguardar mais um pouquinho, Tá, né? Aguardar mais 2 minutinhos, ver se o pessoal vai estar entrando. E aí, tá perfeito. animada para a live de hoje? Opa, falar em gestão financeira é bom, né? Pra gente, né? Os empresários não gostam muito, não. Eu falei, vamos tentar fazer um curto, uma live, mas a hora que começa a falar de gestão financeira, se deixar, tem assunto até amanhã, né? Com certeza. A Tássia que vai ter que medir a gente aí hoje um pouquinho, É, né? Pra gente vai parar. dar uma, vai dar uma cutucada em nós. Tá certo. Ô, Simone, mas aí se você quiser, pode se apresentar, fala de você, da sua empresa, depois o pessoal, conforme for chegando, a gente Não, vai, perfeito. Vai tá? ficar gravado Muita gente também, hoje né? não pode, a gente sabe da correria, mas a live vai ficar salva depois, o pessoal tá acompanhando aí no dia de amanhã, no decorrer da semana também. Não, perfeito. Bom, eu sou Simone, da Gebim Consultoria, né? Estou atuando como consultoria financeira há 3 anos aproximadamente. Atuo com BPO financeiro também, né? Que é a terceirização de processos financeiros, mas o meu maior foco é a consultoria para pequenas e médias empresas, né? De diversos segmentos. Hoje nós trabalhamos com vários segmentos. E anterior a isso, eu trabalhava no corporativo. Fui controller durante muitos anos, né, de empresa nacional e multinacional, tendo aí N desafios, né, para reversão de resultados, acompanhamentos de gestão, parte tributária, né? Tenho uma sólida experiência em controladoria e gestão financeira. E agora no desafio aí, né, nos últimos anos aí, a pandemia nos trouxe mudanças, né? Algumas forçadas, outras não. No meu caso, eu já vinha pensando em ir para a consultoria, era um projeto, e antecipei um pouquinho isso, né? Em razão dos acontecimentos aí, as empresas mudaram, né? Um pouco aí com o decorrer da consultoria, mas desde então eu estou trabalhando, desde 2020, atuando na consultoria, né? São muitos desafios aí com empresários, né, principalmente de pequeno porte, né, que a questão financeira aí para eles impacta muito, e a gente tem ajudado bastante aí no dia a dia. Simone, então você acompanha um pouquinho o nosso trabalho e essa live é para trazer conteúdo para o pessoal para ajudar no dia a dia, né? Uhum, Hoje o tema é como tornar sua gestão financeira mais eficiente, certo. né? O que você entende como gestão financeira, né? Como que você daria um conceito para É, isso? Para o a pessoal que está gestão, lá nos assistindo entender de uma forma mais fácil. uhum. A gestão financeira ela é essencial, né, para o negócio, né? Você precisa conhecer os seus números, né, para que a empresa possa crescer, porque todo empresário ele quer que a empresa cresça, mas ele tem que conhecer os números, e através da gestão financeira é possível. Então, nosso objetivo hoje é dar algumas dicas simples, né? Algumas coisas mais simples, para que também não fique muito extensa, mas à medida que o pessoal se interessar, aí a gente pode ir pontuando cada assunto em próximas lives, o conteúdo aí para o pessoal, né? Então, a gente sempre coloca, né? Você acompanha de perto as finanças da sua empresa? Você entende? Muitas vezes o pessoal fala, não, financeiro é muito difícil, eu não consigo entender nada, eu não sei como é que funciona.
mas às vezes pequenas ações já fazem com que a empresa consiga enxergar como ela está, né? E eu sempre coloco um ponto que a gente coloca assim para os clientes para falar assim, ó, como você sabe que você precisa de uma gestão financeira? Como que você sabe se está tudo certinho ou se sua empresa não está? Quando você não sabe, né? Quanto você está pagando, recebendo, está buscando recursos de banco, você trabalha e não vê o dinheiro, que é o que a maioria das pessoas colocam. Então, tudo isso vai demonstrando que falta um pouquinho. E, às vezes, com pequenos ajustes, a gente consegue ir colocando tudo isso para que o empreendedor consiga visualizar, né? Qualquer coisa você me interrompe aí, tá, Vitor? Não, Tô pode, colocando fica à aqui, mas você vontade. pode perguntar. E um ponto que a gente coloca sempre, né? E o pessoal fala, poxa, mas vocês sempre falam isso e não acontece, ou quando a gente vai ver, acontece. Separar o dinheiro da empresa para o dinheiro pessoal. É uma das principais, né? Muitas vezes o empresário fala, eu não tiro R$ 1 para mim, mas às vezes não consegue nem entender se ele está separando esse valor ou não, né? Vamos colocar esse como o primeiro tópico, né, da nossa Primeiro, live de hoje. Parece que é primeiro, uma coisinha tão simples, mas é bem complexo, né? E nós vemos muito no dia a dia que não acontece, né? Que é a separação dessas despesas pessoa física com a jurídica. Explica um pouquinho mais o porquê disso e qual a sua importância. E como fazer isso na prática. Às vezes nós falamos, o pessoal às vezes não entende. Mas na prática, como que eles fazem essa separação? o importante seria o empresário ter um prolabore, né, que é um salário dele, uma retirada dele mensal, e a partir daí ele pagar as despesas dele, né? Esse é o ideal. Só que quando o empreendedor começa um negócio, uma empresa muito pequena, ele fala assim, mas eu não sei quanto que eu vou retirar, não sei se vai ser suficiente, ou ele está colocando ainda dinheiro na empresa. Muitas vezes ele ainda está investindo no negócio. Mas o principal é separar um valor. Esse valor pode ser revisado, porque também o prolabore, né, a retirada, não é quanto nós queremos, né? É quanto a empresa tem capacidade também. Então, lógico que nós, como empresário, não, eu mereço um salário enorme, eu tenho a maior responsabilidade, eu tenho todo o risco e eu preciso ter um salário coerente com a minha responsabilidade. No início, nem sempre é possível, né? Então, colocar uma retirada, um valor aproximado, depois isso pode ser ajustado. E por que eu falo isso? Para a gente começar a entender os números, né? De repente você fala, eu vou tirar R$ 10.000 por mês, 20, 30, dependendo. Só que esse valor não é suficiente também para os seus gastos da sua casa, né? Seus gastos pessoais. Aí o que muitas vezes acontece? Eu utilizo o cartão corporativo da empresa, vou pagar a mensalidade escolar do meu filho esse mês, porque a retirada não foi, vou pagar o almoço, o cafezinho, e aí vai acontecendo, né? Muitas vezes é temporário, o empreendedor, o empresário consegue visualizar e recuperar isso, mas muitas vezes isso começa a ir se integrando na atividade, né? E vai ficando um pouquinho mais difícil. Ou o inverso também, né? A empresa precisa de dinheiro, então usa o cartão pessoa física, né? Vou pagando contas misturadas de um lado ou de outro. E isso vai minando, né? Porque você não vai entendendo quanto realmente o negócio da sua empresa está sendo eficiente, né? Merece tirar? Muito? Merece, o empreendedor, mas a gente precisa entender em que momento isso vai acontecer, né? E às vezes vai ficando tudo misturado. Então, quando ele olha lá o extrato, ele fala, poxa, não sobrou nada para mim, não tenho dinheiro, mas tem um monte de continhas dele aí no meio. Então, quando a gente expurga essa informação, muitas vezes a gente identifica que o empresário ele está utilizando mais recursos do que a empresa poderia, né? Esse é um dos clássicos que acontece, tá? Na verdade, eu utilizo muito assim, Simone. Na verdade, não é a pergunta quanto eu quero tirar, né, de Prolabore, é quanto eu posso, né? A Exato. empresa tem que ver. O que a Exato. gente orienta? Define um Prolabore fixo, né? Na teoria parece que é muito fácil, mas no dia a dia a gente vê como é difícil, ainda mais porque a pessoa tem o hábito, né? E já é um hábito, a maioria dos empresários, né, que começa ali pequeno, paga tudo na mesma conta. Então, o que a gente orienta? Define a tua retirada do Prolabore,
abre uma conta física, uma pessoa jurídica, todos os gastos da pessoa jurídica paga pela conta da pessoa jurídica. Faz a retirada do Prolabore ali 1 ou 2 vezes por mês, que às vezes a empresa ali, quando é pequena, não tem o caixa ali no dia Exato. 5, né, para fazer a retirada. Então, mas não ficar fazendo muitas retiradas, né? E joga para a pessoa física. E ali ela faz todo o pagamento das suas contas, né, pessoais. Então, aí já há uma separação. Porque muitas vezes você pega o caso, a pessoa fala, pô, trabalhei o mês inteiro e não tirei R$ 1 da empresa para mim. Aí você vai puxar as contas lá do escritório, que tem convênio médico, escola, mercado, farmácia, tudo Exatamente. pago pela empresa. E muitas vezes acontecem essa mistura, não é nem pela má fé do empresário, às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? E isso é o princípio básico de qualquer gestão, né? Essa separação para dar uma visão melhor do que a empresa está proporcionando para ele, né? E quanto ele pode chegar a vir tirar da empresa, né? Que a gente fala, ó, tenta tirar o mínimo possível. No final do ano, se tiver legal, você faz uma distribuição de lucro, por exemplo, cada 2 vezes por ano. Perfeito. E isso se confunde muito, principalmente quando o empresário está no início, né? O que você falou, às vezes não é uma má fé, nada, e não que ele não tenha direito, né? Ele pode retirar, ver quanto é possível retirar naquele momento, mas o importante é separar. Porque fica essa confusão e às vezes você fala assim, poxa, eu vendi, não sobrou nem R$ 1 na minha conta. Eu vendo bem, eu não tenho inadimplência, né? Eu tenho... E aí, quando você começa a detalhar muitas vezes, e eu vou te falar, vou falar 80% para ser generosa, mas é muito mais. Os empresários misturam, né? Principalmente pequenos empreendedores misturam as contas. Então, quando você começa a separar, você vê que o volume de 80% dos empreendedores acabam fazendo isso porque acaba facilitando o dia a dia, ele não tem alguém do financeiro, ele que cuida da conta pessoal e cuida da conta da empresa. Só que isso vai se confundindo, né, ao longo do tempo. E principalmente quando a empresa vai crescendo, não necessariamente a sua retirada vai ser maior, né? Às vezes você precisa investir mais na empresa, ou às vezes os custos estão ficando mais altos por conta do crescimento da sua empresa. Então, você precisa conhecer esse número. Se você começar a retirar, você vai sangrar. E muitas vezes você não está percebendo que isso está acontecendo, né? Às vezes é um gasto de cartão de crédito aqui, uma despesa ali, um jantar, alguma coisa assim. E aí começa a ficar num nível que ele se perde, né, nesse controle. Então, começou a bagunçar e acontece muito. O pessoal começa a separar, depois começa a bagunçar de novo, ali misturar as coisas, aí ele deixa, né? Então, é muito importante separar isso, mesmo que seja, sabe, tenho o meu controle, a conta pessoa física, vou precisar de dinheiro, fazer o controle ali, se eventualmente precisar de uma retirada um pouquinho maior. O ideal é que isso não aconteça, mas fazer um controle, né, para que também não fique aberto esses valores. Então, a separação do dinheiro é um dos principais, assim, né, porque você tem que controlar todos os gastos, mas se o gasto da empresa estiver misturado com o seu, vai ficar mais difícil você entender quanto de resultado realmente sua empresa está gerando, né? Quanto foi o seu lucro, como que está a sua margem, porque você está misturando os gastos ali, né? Então, essa é a primeira dica, a primordial ali para a gente é separar. Não é fácil, tem resistência, muitos empresários têm, dos meus clientes, muitos têm, mas eles entendem também que a partir do momento que eles começam a fazer isso, começam a enxergar os números, né? Começam a visualizar como as coisas estão funcionando, aí eles entendem o porquê que deveria fazer isso, né? Então, esse é uma das primeiras dicas aí, primordial para estar fazendo. Quando utiliza a empresa como um caixa eletrônico, né, vamos dizer assim, precisou, vai lá e saca, precisou, vai lá e saca, até distorce a informação, porque ele vai tirando miudinho, chega no final do mês, você vai fechar o primeiro mês ali do financeiro dele, você fala, pô, tirou lá R$ 10.000, o cara assusta, fala, não tirei tudo isso. Mas o montante, a hora que você soma tudo os picadinhos, então o cara às vezes não tem nem a noção, né, vai tirando picadinho, acha que tira ali 3, 4, 5 mil, e a hora que vai ver, talvez é o dobro do que ele imagina, e isso distorce toda a informação. E outro detalhe importante que você falou é o quê? Se ele não tem um Prolabore definido, o que geralmente acontece? A empresa foi lá e teve um mês lá de pico lá nas vendas. Automaticamente, a retirada dele acompanha as vendas, né? Então ele tira mais naquele mês quando não tem essa separação sem perceber. Sendo que tem que ter o valor de uma reserva de emergência, um capital de giro e o propriamente reinvestir na própria empresa, né? Com certeza. E
E alguns pontos, eu dar um exemplo aqui, que nós fizemos um diagnóstico para uma empresa, era uma empresa familiar, que tinham os filhos, genros, o pessoal trabalhando na empresa, e o sócio majoritário ali, o dono, ele falava, olha, a gente não retira nada, eu não consigo tirar R$ 10 para mim no final do mês. E eu tenho venda, eu não tenho inadimplência, faturo bem. Aí nós falamos, bom, vamos entender se então os custos estão errados, se você está com a sua precificação errada, o que está acontecendo, né? Que você não está retirando nada, porque ele falou, olha, nós não temos. E quando nós começamos a fazer o diagnóstico, nós vimos que ele retirava muito, porque era ele e os familiares, né? Então não tinha um limite, tinha um cartão de crédito sem limite para os familiares, e os familiares pagavam todas as suas contas via cartão de crédito da empresa. Então, até o cafezinho na padaria era pago com cartão de crédito. Chegou a momentos de serem gastos 40% do faturamento em despesas pessoais. É um absurdo, né? Você fala, nossa, 40%? Você imagina, né? Se uma empresa que fatura muito, ou uma média empresa, quanto isso representa? Porque não era 40% do que sobrou, era 40% do faturamento. Então, ele não tinha mais caixa para pagar fornecedores, para pagar colaboradores. Aí começa a entrar naquela situação que nós conhecemos. Vai para o cheque especial, começa a pegar crédito no banco, que às vezes é caro, né? Às vezes não, é muito caro crédito no banco. E, obviamente, o banco vê que você está negativo ali, te oferece as soluções milagrosas, né, do dia a dia. Mágicas, né? Mágicas, só que não. Então, por isso que é importante entender, né? O primeiro passo é você separar realmente essas contas, que você já vai conseguir visualizar muita coisa ali. E a partir daí começar a fazer os controles, né? O fluxo de caixa, fazer uma gestão aí das despesas e receitas, né? Existem vários. A tecnologia está muito a nosso favor hoje, né, Vitor? Então tem muita coisa que nos ajuda. Tem softwares de gestão financeira gratuitos, ou se não, a própria planilhinha ali do Excel, se alguém não tem aí ainda condições de ter, né, esse controle um pouco melhor, mas é importante estar entendendo, né, onde estão meus gastos. Então, separei o que era pessoa física. Agora eu vou começar a entender, né, a partir do meu faturamento, ele dá lucro para minha empresa? Eu tenho uma margem boa? Né? Então, você só vai conhecer isso quando você começar a controlar, né? Nem que seja como você falou aí, eu vou pelo extrato no primeiro momento. O extrato, ele vai ter toda a minha movimentação financeira ali. Então, por ali já vai ser um grande caminho para ele começar a olhar como estão os custos, como que ele está pagando, porque às vezes ele tem contas a receber que tem um prazo maior, muito maior do que o que ele tem a pagar, e isso está gerando para ele um caixa negativo. Então, o fluxo de caixa é um aliado, né? Ele é o braço direito ali do empreendedor. Muitos falam que é chato fazer, né? Que a parte financeira, ficar controlando. Mas se você quer que seu negócio cresça, você tem que conhecer os números, né? Você tem que saber como ele está, mesmo que seja de uma forma um pouquinho mais simplificada, se você não tem tanta experiência. Mas tem que fazer, quanto tenho de receita, quanto eu tive de custo, quanto tenho de imposto, né? E aí vai para o tradicional DRE ali, mesmo que seja feito pela metodologia do caixa, né? Que nós falamos, o que já realizou, né? O que eu já paguei, né? Mesmo que seja feito nesse formato, é importante para que o empresário tenha essa informação e consiga tomar decisões mais assertivas, né? Porque se ele não tem esse controle, a gente fala também, e o estoque, como que tá? Né? Às vezes não tem um controle do estoque, às vezes ele está com uma situação financeira tão complicada que ele vai perder uma venda porque ele não tem como repor o estoque, né? Vai demorar, ou vai ter que Aí buscar tem um muitos recurso financeiro. empresários que vão falar assim, Simone, mas o estoque não tem nada a ver com o financeiro. O que você fala para eles? Claro que tem, é dinheiro, né? É dinheiro, você adquire seu estoque com dinheiro. Então, ele tem que ter uma gestão boa do estoque, porque se você tiver um estoque excessivo, é dinheiro parado, né? E se você não tiver um estoque, você pode perder uma venda, dependendo da sua atividade. A falta dele faz perda de ganhar dinheiro, né? Exatamente, porque eu posso ter insumos que eu compre de um dia para o outro e ele chega. Então, eu posso fazer uma gestão de estoque
de acordo com a minha venda. Olha, eu já coloco um prazo para minha produção, então eu vou comprar aqui, ele vai ficar justinho, né, com o prazo de produção. Mas eu posso ter itens, insumos do meu produto, que ele leve 40, 50 dias para chegar. E aí eu tenho que ter uma gestão bem adequada do estoque, porque eu posso comprar de menos e depois ficar 45 dias sem ter o produto, eu posso comprar demais e ficar com ele parado, e é dinheiro que está ali parado, né? Então, tem que analisar certinho. Então, às vezes o pessoal fala, não, mas eu tenho estoque, isso não conta. Não, mas você precisa do recurso financeiro para comprar, né? E pode ser que em algum momento ele até te ajude, você fala, ai, não, mas como, ó, tá vendo, eu tinha estoque, agora eu pude pegar aquele serviço ali, ou aquela venda muito rapidinho. Tá, e quanto tempo aquele estoque ficou parado? Né? Quanto tempo você teve aquele estoque ali sem girar e você precisando tomar recurso no banco muitas vezes para pagar seu colaborador ou para pagar as suas despesas, né, da empresa de estrutura? Então, isso é importante analisar, né? Então, o estoque, sim, tem que tomar muito cuidado, né? Não adianta falar que tá ali, tá quietinho e tá garantido, né? Outra coisa que eu vejo você bater bastante na tecla, que eu já vi você comentando algumas vezes, é sobre a parte de emissão de notas. Isso. O que você fala para o empresário sobre essa questão? Nós sabemos, né, que principalmente por conta da questão tributária, existe ainda muitos, não adianta falar que não acontece, né? Muita gente ainda trabalha não emitindo nota ou emitindo meia nota, dependendo do negócio. Só que muitas vezes você está fazendo controles paralelos ou deixando de vender para um cliente que ele tem ali, né, toda uma organização, ele não aceita sem nota, ele quer tudo certinho ali, ele quer tomar crédito dos impostos. Então, às vezes, ele também não vai comprar de você se você ficar querendo fazer sem nota, né, ou dar um jeitinho ali. E os controles adicionais, né? Lógico que você vai pagar menos imposto, não tenha dúvida, né? Você está vendendo sem nota. Só que isso também aparece, né? Você está fazendo uma movimentação financeira, né? Isso daí também vai aparecer, né? Dificilmente alguém que faça um controle aí que tenha sem nota fica através do dinheiro, né? Acompanhando o dinheiro físico, né? Nós temos movimentações financeiras, e você aí pode até falar melhor aí, né, por conta da contabilidade, todos os controles que vocês fazem, isso aparece, né? Não adianta falar. Então é importante. Emite a nota, você vai ter um controle melhor do seu faturamento. Aí pago muito imposto, mas aí você tem que verificar. Eu tô, né? A minha carga tributária é melhor, eu estou no melhor regime tributário que eu poderia estar para o meu negócio. Tem oportunidades, vocês trabalham, né, Vitor, com recuperação de impostos, fazem todo esse trabalho de reestruturação, aí se for o caso, né? Então, acredito até que você possa falar um pouquinho mais sobre isso, porque muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele fala assim, não, eu não vou migrar esse regime tributário, ou eu não vou emitir nota, porque senão eu vou pagar muito imposto, e às vezes ele tem oportunidades em outro regime ou de outra forma, que ele poderia estar recuperando e não estaria saindo tão caro, né? Isso daí, porque o que a gente escuta assim é caro, o imposto é caro, né? Só que o sonegar também pode custar caro, uma possível autuação é muito cara, o atrasar imposto é caro, que nós sabemos que depois o pessoal vem com os parcelamentos aí e ele é caro também. Então, você olhando certinho, né, seu regime tributário, vendo as melhores oportunidades, você consegue adequar melhor aí ao negócio, né, Vitor? Você trabalha, acho que você pode até complementar um pouquinho melhor com relação a isso, né? Então, o primeiro passo, né, que é? A pessoa entender, porque nem é questão se ela quer ou não emitir a nota, né? Além de ter um excelente controle financeiro, é uma obrigação, né? Está na nossa legislação que todo documento tem que ter um documento fiscal, toda operação, toda venda. E hoje a fiscalização está muito mais ativa, né? Hoje, igual você falou, dificilmente alguém trabalha com dinheiro. Então, hoje é 90%, eu acho que a grande maioria é Pix, cartão. Então, hoje fica muito mais fácil rastrear qualquer movimentação aí. Então, é muito importante o pessoal entender esse detalhe do risco que vai estar correndo. A Receita está monitorando aí cada ano mais, né? Tentando buscar anos anteriores, movimentação via Pix, né?
a empresa vai lá, bate o CNPJ da empresa, a Receita já tem todo acesso a toda a movimentação. Pega o CPF dos representantes daquela empresa, mesma coisa, já tem todo acesso. Então, assim, além de quem emite nota ter o controle financeiro, né, passa a poder vender para alguns clientes que não compram sem nota, aumenta seu leque de vendas, e também a pessoa entender que o valor do imposto tem que estar embutido no teu custo, né? No valor do teu serviço ou do teu produto. Então, você vai acabar repassando para o consumidor final esse valor. Exato, não tem mágica, né? Falar, mas se eu emitir nota ou se eu colocar o preço aqui, embutir meus impostos, eu fico fora do concorrente ou não. Precisa entender, né? Precisa analisar, precisa estudar como está a sua precificação. Às vezes não é o imposto, né? Você está comprando mal, ele está mais caro, então por isso que a sua operação aí não está adequada, né? Mas faz parte, é uma obrigação fiscal, temos que fazer dessa forma, né? Porque como você falou, ele tem que estar embutido no preço, aí entra uma outra análise, né? Minha precificação está adequada, né? Eu estou embutindo esse valor no meu preço de venda, porque muitas vezes também eles não fazem, né? Faz uma conta lá, olha, eu chego aqui dá lucro para mim, só que não está olhando daqui para baixo, né? E aí, quando vê o percentual do imposto que ele está, né, na categoria que ele está, ele fala, mas não dá para ficar pagando esse imposto, senão eu não vou ter lucro. Muitas vezes está ali na faixa dos 10, 12%, agora acabou todo o meu lucro. Mas ele não embutiu, né, isso no preço ou no serviço dele. Então, é por isso que ele tem essa sensação que é o imposto que está prejudicando o negócio dele, né? E não Sim. E na verdade, né, Simone, ele tem, não é só o imposto, porque muitas vezes eu costumo falar aqui, o preço de venda. O preço de venda não é o que o Vitor quer, o que a Simone quer. Geralmente o mercado dita o preço de venda, né? Às vezes, tem uma garrafinha de água aqui, a média do mercado é 5, 6 reais. Eu quero vender por 15. Você não vai vender nenhuma garrafinha, mesmo que ela tenha só tiver um valor muito agregado ali, né, naquela situação, mas dificilmente você vai conseguir vender um produto que está no mercado de 4, 5, 6 reais por 15 reais, né? Uhum. Porém, você tem que entender seus números, aí entra aquela importância de você ter os números. Para você ver seu custo, será que você está comprando com o melhor preço que tem no mercado? Né? Sua folha de pagamento representa? Sua despesa operacional, despesa administrativa, né? Então, é várias continhas que o pessoal tem que ter ali, que às vezes a pessoa tem anotado ali tudo que entrou e tudo que saiu, mas não tem o controle exato, as informações. Então, você tem que achar uma margem de contribuição, quanto que representa a sua despesa operacional, administrativa. Despesas financeiras, né? Hoje tem N soluções para a pessoa conseguir diminuir isso daí. Negociar taxa com o banco, taxa de cartão, taxa de boleto. Ah, Vitor, mas eu reduzi lá 50 reais no aluguel da máquina do meu cartão. Pô, mas você não pode ver os 50 reais do mês. 50 em um ano, né? 50 vezes 12, você economizou 600 reais. Exatamente. Isso numa pequena redução. Imagina para quem fatura bastante, para quem passa aí 50, 100 mil de cartão, você vai lá e consegue 0,5% da operadora, Exato. né? Então, quanto que isso representa no teu caixa? Ah, com o teu fornecedor. Pega teu fornecedor que você mais compra no ano aí, negocia com ele lá 3, 5%. Quanto que representa no teu caixa também? Então, pequenas ações que já fazem caixa diretamente, né? E precisa ter esse tipo de controle. Senão, você não sabe o que está acontecendo. Pô, estou vendendo e não tenho lucro, né? Não vejo dinheiro, só pago o boleto. E outra coisa que eu gosto de deixar bem claro, que o faturamento é diferente da receita, né? A pessoa tem que ter... Por isso que nós, quando trabalhamos com financeiro, trabalhamos muito pelo regime de caixa, né? Não tem lógico, o regime de competência tem toda a sua importância, mas o regime de caixa é o que realmente entrou e saiu dentro daquele mês. O que acontece? Um exemplo simples aqui, só para a pessoa entender. Às vezes a pessoa fez uma venda lá de 100 mil, só que ela fez em 10 parcelas. Então, a primeira vista... Então, o que realmente entrou no teu caixa? 10 mil reais, que é da primeira parcela. Só que a despesa dela, vamos supor que só o custo desse produto foi 50 mil reais, um exemplo, só o custo. E o fornecedor teu só faz em 2 pagamentos, então 2 de 25. Então vamos trabalhar só com essa hipótese. Fora a despesa com funcionário, despesa fixa, aluguel. Então, só o fornecedor se pagou 25 mil nesse primeiro mês. E teve só 10 mil de entrada no caixa, mesmo que a venda foi 100. Já ficou devendo 15. Uma continha assim, só o pessoal entender a importância de ter o controle por regime de caixa, né? Que é tudo que entra. Por isso que muitas empresas quebram sem ver. Às vezes está vendendo, mas o prazo de pagamento está lá em 10 pagamentos e o fornecedor está ali em 3, 4 pagamentos. Exato. Então, vai sufocando. Chega uma hora que não tem mais caixa para girar, né? E também a questão, você comentou aí, né, das despesas fixas, né? O próprio nome, eu vendendo ou não, elas vão acontecer.
né? Então, se eu não estou com toda a demanda da fábrica, se eu não tenho venda esse mês, mas o meu custo da estrutura está ali, né? As minhas despesas de colaboradores, a água, a luz, todas as outras despesas ali, eu vou ter que pagar, né? Então é importante entender. Com venda ou sem venda, ela vai estar ali, né? Com venda, você vai ter que pagar. Então você precisa entender, quanto eu preciso todo mês, né? O mínimo ali, quanto eu preciso de caixa ali para eu conseguir pagar essas contas caso eu não tenha a venda, que nós falamos que é a reserva. Estou usando até aqui algumas linguagens mais simplificadas, nós sabemos, né, que tem empreendedores aí, tem pessoal até de MEI, tudo que busca bastante a gente, eles não entendem muito algumas linguagens mais técnicas que nós usamos, então nosso objetivo aqui é facilitar bastante para o pessoal. Então, assim, quanto eu preciso ter de reserva ali para eu pagar aquela minha continha do mês, né? Para eu poder... eu consigo ficar 2 meses sem vender nada, eu tenho uma reserva, se caso acontecer alguma coisa, porque tem negócios também que são sazonais, né? Tem meses que eles são bem altos de faturamento e tem outros meses que são altos de produção, para que eu possa vender melhor lá na frente. Então, você tem que ter aí uma reserva de caixa, tem que estar controlado, né? No mínimo controlado. E você conhecer esses números para que você não tenha tanta dificuldade e não ter que recorrer aí aos milagres diários aí que nós falamos do banco, né? Que sua conta ficou negativa, entrou no cheque especial e tem uma linha de crédito aqui para você. E quando você vai ver, está pagando aí 60%, 80%, até 100% de juros, dependendo da condição que for feita, porque ele vai dividir aquilo em parcelinhas pequenininhas e muitas vezes o empresário, naquele momento ali, estou com caixa negativo, estou precisando, isso aqui vai me ajudar, daqui a pouco vira uma bola de neve. E às vezes é porque ele não viu que ele tem um gasto ali fixo, mensal, e ele não se preparou para aquilo, ou achou até que aquele valor que ele pegou no banco ia resolver, só que o mês que vem pode ser que aconteça de novo, e de novo, até ele conhecer essa informação, né? Então, o controle de gastos é extremamente importante, né? Volto a falar, quem não tem um sistema que faça pelo menos uma planilhinha ali, coloque, né, todo... A gente até distribui, depois a gente pode ver, a gente tem um modelinho bem simplesinho aí para o pessoal colocar essas informações, né? Quanto eu estou recebendo, né, que é pelo regime de caixa, quanto eu tenho que pagar esse mês, o que eu tenho que pagar. Categoriza essas despesas, porque aí ele vai entender aquilo que vai ser recorrente, que todo mês vai acontecer, ou aqueles que acontecem em função das vendas, né? Que nós colocamos aí os custos variáveis, né? Que ele ocorre quando eu tenho uma venda, mas tem os outros que são fixos, né? Então, esses são aí os pontinhos, né? De organização das contas, o que você comentou de negociar, né, com fornecedores, com o próprio banco, com a administradora de cartão. Nós vemos muito isso, né, principalmente quem trabalha muito com e-commerce, ou agora o pessoal oferece bastante essa forma de pagamento, mas muitas vezes o pessoal não verifica e nem concilia, tá? Quando eu falo assim, ele fala, a taxa é 2,5% para débito. Às vezes, dependendo da operadora, ela pode estar te cobrando um pouquinho mais e você não está percebendo, né? Está te cobrando a taxa como se você estivesse antecipando para o dia seguinte, porque tem todas essas possibilidades. E às vezes o pessoal não vê, fala, eu estou pagando lá a taxa de cartão tanto, às vezes está maior, então tem que controlar. Todo gasto tem que ser controlado, né? Não só vemos as receitas aí, quanto nós estamos ganhando, né? Quanto estamos faturando, né? Mas o importante é controlar os gastos, porque ele não pode subir, né? De uma forma que não seja... boa, nenhum gasto, né? Uma forma que não seja assim em relação à venda, né? Quando eu tenho um custo, ele sobe, acompanha as vendas, mas a despesa fixa, sim, salvo aumentos de produção que eu tenho que aumentar quadro de funcionários ou aumentar turnos, aí sim eu posso ter esses aumentos. Fora isso, a gente tem que controlar para entender se isso daí não está fora da curva, né, Vitor? Sim. E só pegando um gancho rápido da questão do cartão, aqui que nós já pegou vários casos aqui. Às vezes a empresa antecipa o cartão sem ter necessidade, que às vezes ela tem o caixa ali,
e está antecipando. O que acontece quando ela antecipa? Ela paga uma taxa maior. Então, se ela tiver o caixa para sustentar, receber lá no crédito daqui a 30 dias, isso pode impactar, sim, grandemente na receita dela no prazo de 12 meses. Que às vezes dá diferença de mais de 1%, eu acredito, nas taxas quando se antecipa. Então, assim, lógico, quando a pessoa não tem e precisa, talvez é um bom negócio. Cada caso tem que ser analisado. Por isso que é importante a pessoa ter os dados na mão para poder analisar cada setor e acompanhar. Pô, minha despesa operacional estava em 30%, o próximo mês teve 30%, 28%, sempre tem uma oscilação. Ah, mas agora está em 30%, foi para 50%, opa, será que aumentou minha receita? Demandou ter essa despesa? Você entender todo o cenário. Porque se houve alguma coisa errada ali, algum gasto desnecessário, você já corta ele em tempo real para não impactar em meses futuros, né? Exato. E da mesma forma, se foi algo pontual, né? Se foi específico para, de repente, ocorreu ali uma manutenção que precisou ocorrer na fábrica, algum gasto excepcional, também expurgar de um resultado ou ter ele controlado à parte para saber também que ele não vai se repetir nos próximos meses, né? Ter essa informação certinha. Um outro ponto que nós estávamos falando aqui de taxas de banco, de boletos que tem que negociar. Uma outra coisa que acontece muito também, até em função da necessidade de caixa, a antecipação de títulos, né? O desconto de duplicatas, né? Você arrumou um sócio, dependendo da situação, quando você fica muito dependente, né? É claro que são N situações, às vezes o negócio da empresa, ele tem em contas a receber, né, um prazo médio muito alongado, não tem jeito, tem que trabalhar desta forma, dependendo do contrato que ele tenha, então, lógico que ele vai buscar algum recurso aí para se manter nesse período, né, até ele receber. Só que muitas vezes isso acaba virando uma frequente. Bom, eu descontei um monte de título esse mês, aí eu já antecipei tudo que eu tinha para receber o mês que vem, chega o mês que vem, vai acontecer a mesma coisa, eu vou antecipar de novo, e muitas vezes você fica com um custo muito alto, né, dessas operadoras, né, porque não só no banco, como tem outras factories que fazem essas operações, às vezes te dá um limite, às vezes o banco não te dá o limite, essas operadoras financeiras te dão um limite, mas a taxa dele é mais alta. Então, você pegar esporadicamente, quando é necessário, às vezes numa emergência, é uma coisa. Agora, quando você fica meio refém dessas situações, né, a gente precisa trabalhar para que tenha um recurso melhor, para que a empresa consiga aí, gerenciar melhor seus recursos e aos pouquinhos ir saindo. Às vezes não vai conseguir sair imediato, né? Às vezes ela está com uma dificuldade financeira, teve um problema, às vezes também pode ter tido inadimplência, né, de algum cliente importante aí para ela, e descasou todo o caixa. Então, às vezes ela vai para esses recursos, mas o importante é entender, né? Se foi pontual, se eu vou ter que fazer algo nesse sentido, se eu não consigo mesmo gerar caixa de uma forma mais rápida, e buscar um menor percentual possível para essas negociações, porque às vezes aquele que vem mais fácil, né? Aqueles que vêm no dia a dia e nos pega quando estão ali, né, no sufoco, né? Ah, tem que pagar o boleto, tem que fazer isso, tem que pagar a folha hoje, não tem direito. Ah, vou antecipar aqui mesmo que tem. Ah, veio o crédito aqui no banco para mim. Pode parecer a solução momentânea ali, mas pode ser que no mês que vem você tenha novamente a mesma situação e precise aí buscar esses recursos. Então, é importante controlar, entender, né? Quando você começa a analisar as informações, qual é o meu prazo médio de contas a receber? Qual é o meu prazo médio de contas a pagar? Poxa, vou lá no meu fornecedor e falo, tá muito descasado, preciso de uma ajuda, né? Vamos ver o que dá para fazer. E entre outras situações. Tô realmente precisando de dinheiro, não tem jeito, vou ter que pegar um recurso. Então, vamos verificar um recurso aí que ele tem aí um prazo um pouco mais longo, com taxas menores, do que ficar pegando aqueles créditozinhos aí que o banco oferece aí a curto prazo e que o pessoal acaba pagando muito juros, né? E não desafoga, não resolve Geralmente o que eles problema estão pré-aprovados já, né? É uma taxa absurda, né? Exato, os pré-aprovados aí com taxas que às vezes você pega uma operação aí, tá dando 80, 90, até 100% aí num prazo aí de 36, 48 meses, dependendo dos casos, né? Então é muito alto e às vezes o limite que ele te liberou não vai resolver. O mês que vem você vai estar com problema novamente. Então a gente precisa ir fazendo
esse controle, tentando entender, né? O importante é conhecer, por isso que a gente repete muito isso. Você tem que conhecer os números da sua empresa, né? Você tem que começar, faz do basicão lá, quanto eu estou recebendo, quanto eu estou pagando, o que eu preciso aqui, quanto é minha folha, quanto custa meu aluguel, internet, e verifica. Poxa, se eu vender só 50 mil, não vai pagar essa conta, né? Então, Aí, onde eu vou, né? Como que eu vou resolver? Eu tenho demanda para vender mais ou eu vou ter que já entrar numa redução de custos? Eu posso entrar numa redução de custos? Isso não vai atrapalhar minha produção? Não vai, né? Então aí tem que começar a analisar as oportunidades que se tem, né? Ou as necessidades que se tem para adequar aí o resultado da empresa, né? Porque senão também depois a gente volta lá no começo, né, Vitor? Não tiro nada, não recebo nenhum real pela empresa, né? Que é o que o pessoal mais fala, né? aí o que acontece que eu vejo muito, Simone? Lembrando que não é fácil, né? Não é fácil de mágica, é trabalhoso. Aí, às vezes eu vejo muito empresário falar, pô, Vitor, mas dá muito trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Ter um financeiro bom, ter todas as informações, é trabalhoso, não é fácil, porém é necessário para a sobrevivência da empresa. Se você não tiver os dados na mão, que não adianta você ter só ali o controle de informação, não saber, né, o que significa, para onde vai, como que você toma uma decisão baseada em quê, né? Você vai pegar um empréstimo. Ah, o banco te ofereceu lá 30 mil reais. Ah, vou pegar o 5 mil, mas baseado em quê? Esse daqui vai entrar na onde? Qual que é o teu fluxo de caixa? Aí entra lá no primeiro ponto que falou, separação de despesa física e jurídica, um exemplo. Né? Quando a empresa pegar o período sazonal dela, o sócio não tirar mais dinheiro. Por quê? Deixa para o dinheiro ali fazer um capital de giro. Né? Vai ter meses que a empresa vai precisar de um saldinho ali para cobrir, que às vezes vai fechar negativo dentro daquele mês, né? O mês mais fraco de venda. Então, antecipar esses períodos. Mas para isso tem que ter um conhecimento dos números. Senão, a empresa vai indo, a hora que vê, às vezes não tem mais saída, não consegue recuperar. Né? Vocês já devem ter visto aí muitas empresas, nossa, aquela empresa vendia, como que quebrou do nada? Né? Porque é isso, a pessoa vende, às vezes tem inadimplência, prazo errado, né? Às vezes o prazo de recebimento é muito grande, o prazo de pagamento é curto, vai faltando caixa todo mês, chega uma hora que não tem mais Às de vezes a onde própria tirar. precificação, né? A forma como ele trabalha, por ele não conhecer todos os números, ele acredita que aquele preço que ele está praticando é o adequado, né? Claro que o mercado ele dita, né, algumas métricas, né, aí de precificação. Dependendo do seu produto, você vai ter um patamar ali, você vai chegar, né, tem uma régua ali que vai medir para você. Atuar de forma correta para obter o retorno, né? Deu uma travadinha aí, Vitor? Não sei se Deu uma foi. travadinha, voltou Voltou? agora, Simone, Tá, voltou. tá bom. Então, que eu estava colocando, precisa entender se o preço que você está praticando, ele comporta essas despesas, né? Se ele vai te dar um lucro realmente, né? E aí, quando eu falo se ele comporta, analisarmos os preços justos, né? Assim, os custos reais, as despesas reais, porque muitas vezes você pode estar com uma fábrica aí que está inflada, né? Hoje em dia, o pessoal reduz muito, tem muito maquinário aí que dá bastante autonomia, mas às vezes a forma como você está trabalhando, ela te custa caro ainda, né? Ou às vezes você está num local que o aluguel é muito alto, né? Para sua operação. Então, tudo isso tem que avaliar, né? Porque às vezes fala, mas não adianta aumentar o preço. Não, não é nesse sentido, é você entender por que a gente fala precificação estar incorreta. Às vezes ele não está comportando os seus gastos. Às vezes você não tem nenhuma. Porque se o preço estiver errado, né, quanto mais vender, às vezes é maior prejuízo, né, dependendo da Sim. situação. Dependendo da situação, sim. Às vezes você tem um produto ou outro que ele está com uma precificação ruim e outro compensa, às vezes você nem vê isso no resultado como um todo, né? Quando você faz consolidado, mas é importante entender. Mas você só vai conseguir medir isso quando você conhecer um pouco os números. Como que a sua empresa opera? Qual é o seu número, né? Porque muitas vezes, porque assim, não tem problema, você falou assim, a gente analisa muito pelo regime de caixa, né? Que está analisando. Mas a pessoa tem que classificar, né? Alguém ali vai ter que classificar para entender aquele número.
mas eu estou gastando mais em insumos do que meus pagamentos são mais de insumos, porque eu comprei estoque, a gente volta lá naquele modelo. Não, meu fornecedor me dá prazo muito baixo. Ou o que aconteceu aqui? Né? Então, classificar, estratificar, né, essas informações, classificar adequadamente para entender como que esses números estão. E a partir daí tomar ações, né? A partir daí a gente consegue tomar ações. Às vezes, como você falou, pequenas negociações, taxa de banco, taxa de cartão, economias internas dentro da fábrica, às vezes perdas que ocorrem no processo produtivo, tudo isso é custo, né? Mas tem que enxergar, né? Se você não estiver conseguindo enxergar essas informações, fica muito complicado, né? E hoje ainda a gente tem a tecnologia em muito a nosso favor, né, Vitor? Tem muitas opções aí para que possa nos ajudar, né, com relação a isso. É isso que eu ia falar. Hoje, né, um dos aliados dos empresários são a tecnologia. Então, assim, perde um pouquinho de tempo, porque cada ramo tem alguma tecnologia específica para atender aquele determinado setor. Mas para quem não tem nada, diz, vou fazer uma controle no Excel. É válido. Só que eu acho que hoje, pelo tanto de tecnologia que já tem no mercado, você vai perder um tempo desnecessário ali, lançando, depois tendo que conciliar, fazer uma tabela dinâmica, né? Então, hoje tem sistema que já te dá tudo isso pronto, né? Você pega um exemplo aqui, né? O Conta Azul, né? Já tem ali, ele faz conciliação bancária automática, né? Então, Exato. assim, você já economiza um tempo, né? Nós utilizamos no financeiro aqui, ele faz emissão de nota de serviço automática também. Tem o OMIE, tem o Nibo, tem entre outros no mercado aí. E hoje é sistema em nuvem, né? Mesmo para as valores plataformas acessíveis. Que você precisa pagar, essas que você começa são valores acessíveis, né? E tudo pode ser negociado também. Essas que você comentou, né? Conta Azul, Nibo, OMIE, tem vários clientes, né, que trabalham com esses, que são os mais simples. Você pode negociar também, né? E tem alguns que tem até para você iniciar de forma gratuita, né? Então, você pode ali começar de forma gratuita, mas tem que fazer a movimentação. Como você falou um pouquinho antes, o pessoal fala que é chato, o financeiro é chato. Gente, é o número da sua empresa, né? Você tem que conhecer essa informação. Claro que às vezes fica muito maçante, que é o próprio empresário que tem que gerenciar tudo, fazer o financeiro, ele tem que vender, né? Pequenas empresas é mais difícil, mas também tem muitas soluções. Hoje você tem a terceirização do financeiro, né? Que está aí, que vem para ajudar muito, porque muitas vezes você tem um colaborador e você, pela sua estrutura, você tem que contratar um júnior, né, um assistente. Ele não vai saber, talvez, analisar, ele não vai saber fazer alguns relatórios aí que te auxiliem, né, na gestão, no dia a dia, mas você já tem a terceirização de vários desses profissionais, né? Você terceirizar o financeiro, utilizar um desses sistemas aí, às vezes vai te sair muito mais barato que um colaborador e você vai ter a gestão, né? Nós trabalhamos aí com consultoria, tem a parte da controladoria que nós fazemos também, né? Que alguns clientes nos contratam justamente para fazer esse fechamento. Quero que você consolide os relatórios, eu quero que você faça a reunião para mim no final do mês, né? Ele alimenta o sistema, faz todos esses dados, e a gente faz o trabalho aí junto com ele para analisar os números, mostrar como ele está, onde estão os maiores gastos. Então, existem soluções, né? É importante ele começar. E o financeiro tem que fazer todo dia, né? Não adianta falar, essa semana eu não peguei no financeiro. Deixar uma semana, dependendo da movimentação que você tenha, na semana que vem pode ter acontecido algo ali que vai te prejudicar muito na próxima semana. Ou para comprar algum produto, né? Se você precisar e tiver com um problema de caixa, ou não tiver crédito, foi deixando, e as coisas foram acontecendo. Então, é importante estar acompanhando o dia a dia. Pode ser chato, mas aí você vai arrumando facilitadores. A hora que você se organiza, são horas por dia, né? Eu todo dia de manhã eu concilio o meu extrato, eu analiso as taxas, eu vejo os documentos que tem. As notas fiscais que eu já emiti boleto, né, para colocar na minha cobrança, já mandei minha cobrança automatizada. São processos que a gente faz aí no dia a dia, que às vezes vão tomar pouco tempo também, mas precisa organizar, né? Se ele criar esse hábito, alguém que trabalha com ele, né, um colaborador ali do financeiro, ou o próprio pessoal de faturamento, muitas vezes, né, que
acaba auxiliando, ele vai ter o controle. Mas é importante estar atualizado, porque uma semana, se você ficar sem atualizar e as suas movimentações financeiras, sem olhar extrato, só olhando meu saldo, hoje eu tenho dinheiro, hoje eu não tenho. Nossa, tem que pagar folha, hoje eu não sei o que aconteceu aqui que eu não tenho. E às vezes ele poderia estar fazendo uma cobrança, porque um cliente dele não pagou, e ele nem percebeu, porque ele não está acompanhando. Né? Muitas vezes acontece isso também. Muitas vezes tem até uma barreira, porque uma empresa, na terceirização do financeiro, uma empresa pequena, às vezes terceiriza 100%, dá para fazer tranquilo. Se é uma empresa de um pouco maior, que às vezes tem um financeiro lá, ele não precisa ter medo do financeiro dessa empresa de contratar o terceiro, porque vai acoplar, vai juntar com ele e vai dar informação que ele não tem, e que às vezes não consiga fazer. Principalmente, por exemplo, uma cobrança em tempo real, né? Um contas a receber. Às vezes a pessoa vai deixando ali, tem 15 dias de vencimento, mas nem teve uma cobrança, nem notificou o cliente daquilo. Sendo que ele tem uma terceirização, o pessoal já vai estar indicando, ó, Simone, ó, o contas vencido é esse. Já vai sobrar um tempo para ele fazer essas ligações. Entre outras questões, né? Um contas a pagar antecipado, uma previsão já do próximo semana, do próximo mês. Então, assim, inúmeros benefícios. Mas para a gente fechando aqui, Simone, já estamos dando quase 50 minutos de live, vamos deixar um resuminho para o pessoal, algumas dicas financeiras, né? Eu vou começar aqui para a primeira dica, que é aquela que a gente falou lá no começo. Sim. Separação de pessoa física com a pessoa jurídica. Eu acho que essa é a principal, primordial, parece básica, mas acontece muito ainda a pessoa misturar todas as contas. Então, primeira dica, separe sua pessoa física da pessoa jurídica. Isso. E defina um prolabore fixo por mês, né? Exato. Aí, a partir daí, nós vamos ao controle do fluxo de caixa, né? Reforçando aqui, muitas vezes o pessoal acha que é algo muito complexo, eu não vou conseguir, porque tem modelos realmente mais complexos, né? Mas faça o mais simples, né? Mas controle o que está entrando, o que está saindo, para onde está indo, o que é. Faz uma gestão das suas despesas, né? Verifica se seus gastos estão acima do que você normalmente gasta, se foi algo pontual, né? Se o seu negócio tem sazonalidade, verifica se você vai conseguir comportar, né? De que forma. Então, a separação, né? Dos valores, ter um prolabore, o fluxo de caixa, gerir as contas, né? De uma forma geral, fazer pelo menos uma demonstração de resultado, né? Que analisar aí, quanto eu estou recebendo, quanto eu gastei, para ver quanto sobra ali na linha, né? Para ver se realmente está sendo produtivo, se eu estou tendo ganho, se eu preciso ajustar alguma coisa. Então, são algumas diquinhas assim. Eu posso estar até disponibilizando, eu tenho um e-bookzinho bem simples aí com essas dicas, Vitor. A gente pode estar disponibilizando, caso o pessoal queira, também para ajudar aí nessas dicas. Simone, vamos disponibilizar o e-book, aí você tinha até colocado, o pessoal está seguindo, né, tanto a Evidência como a GBIM, curtir a página. Isso. E só colocar eu quero, que você está enviando, pessoal. Disponibiliza um e-bookzinho com as principais dicas, essas que nós comentamos hoje. E aí depois também a gente pode abrir aí uma caixinha de perguntas, né, Vitor? Para ver se o pessoal tem algum tema que gostaria de falar um pouquinho mais. Eu acho que numa outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho de margem de contribuição também, ou de precificação, porque o pessoal tem bastante dúvida nisso, ou dar algum exemplo de DRE para o pessoal, do próprio fluxo de caixa que a gente comenta tanto. Aí, à medida que o pessoal for comentando aí, a gente vai montando aí um e-bookzinho, ou nós fazemos alguma live pontual aí para estar apresentando para o pessoal. Espero aí que tenha ajudado aí um pouquinho. Tem um pessoal aqui ao vivo, né? Vou ver se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui para a gente, tá? A gente já pode estar esclarecendo. Ou amanhã nós vamos colocar uma caixinha de perguntas, né? Se alguém quiser estar colocando lá. A gente também esclarece para vocês. E também, se alguém quiser depois algum serviço, conhecer um pouquinho mais tanto do serviço da Simone como do escritório, pode estar chamando a gente aí no particular, que a gente explica com mais detalhes, tá? Mas o objetivo hoje é trazer um pouquinho do conhecimento, trazer aí ideias, inovações, para que vocês possam colocar na prática e no dia a dia da empresa. Porque não é bicho de 7 cabeças, tá? Mas é de suma importância para a sobrevivência e crescimento do seu negócio. Então, assim, tem que ter essa
essa dedicação, esse zelo pelo seu negócio, porque é fácil? Não é fácil, é muito trabalhoso, porém vai virando um hábito, né, Simone? O primeiro mês é difícil, depois é complexo, mas depois você começa a virar um hábito, começa a entender melhor a sua empresa. Então você toma decisões mais assertivas embasadas em números, né? Não no achismo, né? Com certeza. E um ponto importante, assim, não desistir, né? Às vezes você vai começar a fazer um controle, você fala, mas dá muito trabalho, vou ficar classificando extrato, ou vou fazer algum relatório aqui. De repente você acha que é difícil, você começa a fazer, faz 1 ou 2 dias, depois abandona. É não desistir. O começo pode não ser tão fácil, mas depois você vai ver. Entra na rotina, aí você vai ter que colocar aquela movimentação ali do dia. Se você tiver aí um software de gestão, você vai ver que a maior parte das informações vão ser geradas automaticamente, né? Porque você vai ter seu faturamento pela plataforma, você pode ter seu conta de receber, você vai ter a conciliação do seu extrato. O que você vai ter que entrar ali na plataforma, né? Com as suas despesas, né? Seja ela por contrato, informar os contratos, as despesas recorrentes, os aluguéis, e aí você vai ter toda a informação, vai ter previsibilidade do que você vai ter no seu negócio. Aí depois, aos pouquinhos, você vai aumentando, né? Os tipos de indicadores que você quer, né? Faz uma demonstração de resultado, depois faz indicadores de colaboradores, de vendas, né? Faz vários outros indicadores que contribuam aí para o dia a dia da gestão. Mas começa com o controle aí financeiro, né? O controle do caixa aí, que já vai ser... vai fazer muita diferença aí. O pessoal vai ver que já vai mudar bastante aí o dia a dia. Como o pessoal do financeiro costuma dizer, né? Quanto mais números, melhor, Exato. né? Tem uma turminha, Simone, queria te agradecer, tá? De financeiro que entende. Simone, gostaria de te agradecer pela tua participação, né? Partilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Vou abrir o espaço aqui agora para você se despedir, agradecer ao pessoal e com certeza, no futuro aí, vamos marcar uma próxima live. Já agradeço o pessoal que esteve presente conosco, tá? Nosso muito obrigado pela participação de cada um. Se precisar do serviço do Escritório Evidência, estamos à disposição. E depois podem deixar também sugestões, né, de temas para umas próximas lives. Que a ideia é trazer conteúdo para ajudar o empresário aí no dia a dia, mesmo nas dificuldades. Tá? Muito obrigado. Fica o nosso agradecimento aqui do Evidência Contabilidade. Eu só tenho a agradecer, obrigada pela oportunidade. A gente já está junto aí, né, Vitor? Quase 2 anos aí, com a parceria, 1 ano e pouco aí, né, que a gente vem trabalhando aí em conjunto. Só agradecer pela oportunidade. Estamos aqui para facilitar, né? Somos facilitadores aqui dos empresários. Nosso objetivo é esse, não trazer complicações para ele, para o dia a dia, né? Já tem um negócio, às vezes já tem desafios demais, né? Aí para o dia a dia. Então, nosso objetivo aí é trazer facilidades, né? Eu vi que subiu aí uma perguntinha aí para falar do imposto de renda. Eu falo antes de finalizar. Tá bom, então, que eu vi aí que a Amanda aí, que parceira aí também, Amanda de marketing aí, que é parceira nossa aí, tá perguntando aí do imposto de renda. E se você puder colocar um pouquinho, Vitor, essa questão do imposto, acho que ajuda aí também o pessoal, tanto pessoa física como jurídica aí, né? As datas aí. A declaração de imposto de renda da pessoa física teve uma alteração esse ano. Geralmente é no início de março até abril. Esse ano a Receita divulgou que vai se iniciar apenas no dia 15 de março, tá? Quem está acompanhando a live aqui, segue o Evidência lá, que a gente vai começar a postar conteúdos exclusivos do imposto de renda. Obrigatoriedade, quando eu preciso entregar minha declaração? Tem alguns quesitos, né? Por exemplo, renda tributável, né, acima de 28.559 no ano. Se a pessoa comprou ações, fundos imobiliários. Mas eu comprei uma ação, está obrigado a fazer a declaração. Se tiver bens acima de 300 mil no nome. Então, no nome são vários quesitos que entram na obrigatoriedade. Então, acompanha a gente ali, que tem bastante particularidade, tá? É um pouco extenso, mas a gente vai colocar a lista lá de quem está obrigado. Se tiver dúvida, pode estar chamando a gente, tá? Mas fiquem tranquilos. Quem faz declaração já começa a separar a documentação, não deixem para a última hora, é o mal de brasileiro, sempre deixa por último. Não, né? acha todos o governo, os recibos, né? Geralmente também começa o pessoal que já é tudo organizado, a gente já começa a preencher antes. Porém, esse ano o governo só vai disponibilizar o sistema no dia 15 mesmo. Né? Geralmente começa a declaração, por exemplo, dia 1º de março, mas ele libera ali no mês
no meio de fevereiro, já libera o sistema para a gente ir utilizando. Esse ano não. Esse ano ele só vai soltar o download do sistema no dia 15. Então a gente também está amarrado, não consegue ir adiantando nada. Já tive clientes que falaram, Vitor, já vou levar minha documentação, deixa no jeito para entregar no primeiro dia. Então, assim, pode trazer, deixar aqui conosco, mas nós vamos começar o trabalho efetivamente no dia 15, tá? Mas qualquer dúvida, acompanhe lá o Instagram do Evidência, que nós vamos estar colocando aí conteúdos diários e vamos pensar numa live sobre esse tema, tá? Para trazer para vocês mais informações. Para dar tá uma joia? resumida, Simone, né? fica nosso... Nós falou que ia falar uns 30, 40 minutos, ó, já está indo para 1 hora já. Ele falou, gestão financeira dá assunto para um dia, né? Não, mas está ótimo. Muito obrigada aí, obrigada ao pessoal que está acompanhando. Depois deixem aí as sugestões, né? Esse tema do imposto de renda é bem legal, apesar de ser complexo, mas o pessoal tem bastante dúvida, é importante também a gente estar falando. E outras dúvidas aí que vocês tenham aí, deixa como sugestão aí para as próximas lives aí, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação, pessoal, de todos. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.